Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que a presença do Senhor está tocando todas as áreas da nossa vida. Assim como na casa de Obed, a presença de Deus, a arca, representava a tua presença, Senhor. Abençoa tudo que estava conectado a Obed, que a tua presença também toque em tudo que está conectado a nós. E oramos por paz, por saúde, pela tua bondade, que haja um rompimento como o rompimento das águas em nossa vida, trazendo, Senhor, tudo aquilo que tu tens reservado, saúde, alegria, prosperidade, bênçãos de salvação e de transformação na nossa vida, na vida dos nossos, e nos ajude, Pai, a viver pela tua direção e não, Senhor, por aquilo que pensamos ou aquilo que os homens pensam a nosso respeito, mas que possamos viver no destino, no desenho que o Senhor tem preparado para nós. Perdoe nossas falhas e nos ajude, Espírito Santo. Queremos mais da tua presença, mais da presença de Jesus na nossa vida e na nossa família. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus me deu uma palavra e a palavra é: não aceite a estagnação. A estagnação é uma coisa que tenta tocar em todos nós. E ela muitas vezes vem por medo, ela muitas vezes vem por contrariedades, ela muitas vezes vem por desânimo, e ela pode vir também por setas malignas, exatamente. O diabo, ele nos ataca para nos paralisar, para nos estagnar, a fim de que você não tenha mais o poder de reação, o poder de sair até mesmo de um lugar de indecisão. Por isso, eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque essa palavra fala em você romper com uma situação. Sabe quando você chega num limite e você não consegue passar daquele limite? Isso é estagnação. Ou seja, você pode ter crescido muito, você pode ter avançado muito, mas você não consegue furar o teto. Você não consegue sair do normal, você não consegue sair da onde você chegou. Todos nós experimentamos momentos de grande crescimento, há um avanço em áreas da nossa vida, mas não conseguimos avançar se não estivermos totalmente alinhados com o Espírito Santo que nos manda marchar. A ordem de Deus para mim e para você é marche, não é fique estagnado, não é se contente com essa situação, viva assim até o resto da sua vida, não. A palavra de ordem para nós é rompa, avance, quebre com as barreiras que estão ao seu redor. Em João 16:33, Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Ele está falando de tribulações, provações, angústias. E ele diz assim: mas tende bom ânimo. Em outras palavras, ele está dizendo: cingi-vos de coragem, estejais confiantes, certos, sejais intrépidos. E ele diz: eu venci o mundo, eu tenho dado a você poder para você romper com a estagnação. E é nessa palavra que eu quero compartilhar para você algumas verdades para romper a estagnação. A estagnação não é uma coisa boa, por isso eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, que toda estagnação vai ser quebrada em nome de Jesus. E você vai viver uma inundação. Quando houver o romper de Deus na sua vida, você vai viver uma inundação da bondade, da cura, do poder de Deus na sua vida. E aonde estava parado, vai se movimentar. Você crê nessa palavra como uma palavra profética? Então escreve aqui nos comentários: hoje se rompe as cadeias de estagnação na minha vida. Escreve aí: hoje se rompe, em nome de Jesus. Deus não quer que você fique parado onde você está.
Deus tem um crescimento, Deus tem um futuro, Deus tem um destino, Deus tem coisas maiores para a sua vida. Por isso, eu vim aqui, Deus me colocou aqui para dizer para você: não aceite viver essa estagnação. Então, o que você deve fazer quando estiver estagnado, estiver parado e não conseguir romper? Primeiro, nunca desista. Em Filipenses capítulo 4, verso 13, a Bíblia ela nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nunca desista, combata a tentação de pensar que não existe saída para a sua situação. Lembre-se que Jesus é o caminho. Ele é o caminho para a vida. Ele é o caminho para dias melhores. Ele é o caminho para um futuro, para um propósito que Deus tem reservado para a sua vida. Nós só conhecemos a plenitude do nosso propósito caminhando em Jesus. Não tem como fora de Jesus você conhecer tudo que Deus tem para a sua vida. É só em Jesus que você vai ter a plenitude disso. Por isso, não desista. Se você está estagnado, seja financeiramente, profissionalmente, nos teus sonhos, no teu casamento, na tua vida espiritual, não desista de romper com essa bolha. Não desista de acreditar em dias melhores. Eu vejo que tudo nesse mundo tem trabalhado para tirar das pessoas a esperança de dias melhores, a esperança de que Deus pode trazer coisas novas, a esperança de que Deus pode enviar alguém para o seu caminho, a esperança de que Ele pode prover. Sabe, se a esperança for tirada do coração de uma pessoa, ela fica estagnada e ela nem sente mais, porque ela baixa a cabeça e concorda com aquela situação. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Sabe que mesmo com várias tentativas de romper, várias tentativas de avançar, várias tentativas de começar algo, nos sentimos tão frustrados que não tentamos mais nada. Em Deus, tudo é possível. E uma das coisas que vai ajudar você a romper com a estagnação é você fazer um propósito de oração e jejum, até Deus responder para você. Sabe que isso tem sido um caminho que eu tenho trilhado? Fazer propósitos de tempos em tempos de oração e jejum mais intensos. Eu vejo que a solução de muitos problemas que nós enfrentamos relativo à estagnação está na falta de inspiração. E essa inspiração que você precisa para viver coisas maiores está em Deus. Em Deus você consegue romper, em Deus você consegue avançar, em Deus tudo é possível, se torna claro para você. E ainda que você tenha, sabe, limitações, quando você está na presença de Deus, as limitações elas acabam, porque você recebe algo dentro de você, tão forte, tão poderoso, que você não vê mais os teus gigantes como impossíveis, como muralhas intransponíveis, você não vê eles como muros altos e que, sabe, você tem que desistir, voltar atrás e ir por outro caminho, não. Você vê aquilo como algo pequeno e que com Deus você pode romper muralhas, com Deus você pode quebrar o intransponível, transcender, porque Deus é um Deus sobrenatural. E eu quero profetizar em nome de Jesus. Hoje eu vou liberar muitas palavras proféticas aqui e quero profetizar essa palavra, por isso creia nessa palavra de fé, essa palavra profética. Você vai romper o intransponível, você vai romper com as limitações, você vai romper com aquilo que parece alto, aquilo que parece difícil, aquilo que parece impossível, porque Deus é o Deus do impossível, está te capacitando, está te ungindo para coisas maiores e vai te levar a coisas grandes em nome de Jesus. Se você quer vencer a estagnação, evite culpar a Deus ou pensar que Ele está punindo você por causa de um pecado. Tem gente que ela se culpa de estar estagnada e ela pensa: será que eu não estou em pecado? Será que eu não saí da direção de Deus? Será que eu não fiz algo errado? Bem, até pode ser que você saiu de uma direção, mas não deixe o diabo ficar lhe acusando dos seus erros, das suas falhas. A Bíblia diz que não há homem justo que nunca peque. Ou seja, todos nós falhamos, tropeçamos em palavras, não somos perfeitos, erramos, tomamos decisões erradas. Muitas vezes pensamos que uma coisa é de um jeito e não é de outro jeito. E isso faz parte
da nossa humanidade. Somos falhos, somos limitados e é claro que devemos tentar não falhar, mas não devemos permitir com que a culpa ela domine o nosso coração, que a culpa domine nossas emoções e nos impeça, sabe, de querer viver coisas maiores porque você errou ali atrás. Então, a gente pensa que Deus está nos punindo. Deus está nos punindo pelos nossos pecados, Deus está nos punindo pelos nossos erros. Se houve um arrependimento genuíno no seu coração e você quer acertar com Deus, você quer andar com Deus, pode ter certeza que a misericórdia de Deus é muito maior do que essa culpa. A misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus é muito maior do que o que você está sentindo. Por isso, entenda, Deus pode estar usando essa situação para trabalhar em você. Então não deixa o diabo encher a tua cabeça de minhoca, não deixa o diabo colocar coisas no teu interior que possam ser um tropeço para a sua busca, para a sua entrega, para a sua rendição. Uma outra verdade é: faça o que é certo, mesmo quando você estiver sofrendo, quando as coisas não parecem certas ou quando os outros te tratarem mal. Faça algo bom por tantas pessoas quanto puder e com a maior frequência possível, como está escrito em Gálatas capítulo 6, verso 9. Porque a estagnação ela também rompe com princípios espirituais. Por mais que você semeie em algumas pessoas, em alguns lugares, e isso não volte para você daquela pessoa, a Bíblia diz que Deus dá a justa recompensa. Então pode as pessoas não darem nada a você por aquilo de bom que você faz a elas. Você está semeando e essa semeadura vai ser responsável pelo rompimento na sua vida. Deus não fica devendo nada a ninguém, nada. O homem pode nunca lhe pagar, pode nunca reconhecer, sabe, seu amor, sua fidelidade, sua entrega, mas Deus, Ele recompensa. A Bíblia diz que Ele tem a justa medida. Ele é galardoador dos que o buscam, daqueles que fazem a vontade dEle. Então, mesmo que você esteja ajudando pessoas e você, sabe, semeia conhecimento na vida de pessoas e dá direção para elas, e você pensa assim, e como que vai ficar o meu pagamento? Bem, o teu pagamento vai vir da parte de Deus. Mesmo que essas pessoas não reconheçam o que você faz, teu pagamento vai vir da parte de Deus e Deus vai te honrar. Não se afaste ou fique de mau humor, nem se isole dos outros. A Bíblia nos diz, eu estava lendo hoje em Provérbios 18, se não me engano, que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quer ficar estagnado, se isola de todo mundo. Vai para o meio do mato e ali você fica. Essa não é uma boa decisão. Quando você se isola, você insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Você tem que estar em lugares de movimento. Você tem que estar em lugares de crescimento, em lugares proféticos. Você tem que estar em lugares que dizem respeito à tua missão, ao teu propósito, ao destino que Deus tem para a sua vida. Senão você estagna. Quando você se isola, quando você não quer estar mais com pessoas, quando você não quer ouvir pessoas, você acaba estagnando. É por isso que a Bíblia, ela fala em Josué capítulo 1, verso 9, o Senhor, Ele diz para Josué, ser forte e corajoso. Em todo o tempo, Deus diz para ele, seja forte e corajoso. Por quê? Porque muitas vezes relacionamento com pessoas, você vai ter que ser forte para permanecer do lado delas e entender que isso é um princípio para você poder romper, para você poder sair de uma estagnação. Você pode ser patético ou poderoso, mas você não pode ser as duas coisas. Porque às vezes Deus vai nos usar para encorajar outras pessoas. Deus vai nos usar para ser bênção na vida de outras pessoas. E de alguma forma, de uma forma sobrenatural, aquilo que você está fazendo com outros, Deus fará por você. Amém? Então eu ajudo o outro e Deus me ajuda. Ou Deus envia alguém para me ajudar. Cumpra a sua palavra e honre seus compromissos. Tem gente que entrou numa estagnação porque não cumpre sua palavra, não cumpre seus compromissos, diz que vai fazer uma coisa e não faz.
diz que vai acertar e não acerta. Você estagna assim, porque as pessoas falam mal daquelas pessoas que não cumprem sua palavra, daquelas pessoas que não têm compromisso com aquilo que dizem. Esse é um tempo de construção de caráter e você está sendo preparado para assumir o seu lugar no palácio. Lugar que Deus tem preparado, lugar de honra, lugar de vitória para você. Não pare de crer. Esse talvez seja a última coisa que eu gostaria de compartilhar sobre não estagnar. Não pare de acreditar. Não pare de crer, sabe? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Eu deixo essa palavra no teu coração. Sei que essa foi uma palavra profética. Você não pode aceitar a estagnação. Você não pode concordar com a estagnação. Quando Deus me deu a escola de profetas, o Senhor me disse que a escola de profetas seria uma plataforma para as pessoas romperem e avançarem. E é isso que tem acontecido. Toda pessoa que passou pelas nossas escolas de profeta, toda pessoa rompeu, toda pessoa avançou. Toda pessoa que passou pela escola de profetas viveu coisas sobrenaturais, teve experiências com Deus. Pelo menos essa é a minha convicção. Eu quero dizer para você que está aí, em um ambiente profético muitas coisas podem acontecer. Nada é impossível para Deus. Por isso busque sair da estagnação. Busque sair da estagnação, não fique aonde você está somente. Vá a lugares proféticos. Vá a lugares que fazem, parte do seu propósito de você estar com aquelas pessoas. E Deus vai te honrar. Você vai ver como Deus, Ele vai liberar algo grande sobre a tua vida quando você buscar sair da estagnação. E eu quero declarar em nome de Jesus que você não vai ficar estagnado. As coisas vão romper na sua vida e você vai avançar da maneira de Deus, em nome de Jesus. Eu quero dar um testemunho aqui maravilhoso, coisas que Deus está fazendo, coisas que Deus está operando. Olha esse testemunho que eu recebi da Tayane. Eu fiquei muito impactada. Em fevereiro eu recebi o diagnóstico de um cisto de 7 centímetros no ovário direito, grau 2. Já tem alguns meses que estou firme nas orações e em uma delas o Senhor orou por cistos, câncer e útero. Eu tomei posse de uma maneira tão forte que na hora eu pensei, Deus está operando, está tirando de mim este nódulo que não me pertence, e fiquei aliviado. Fui repetir o exame para verificar o cisto, se o cisto havia diminuído de tamanho, e para minha surpresa não havia mais nada. Mas dentro de mim eu já sabia da cura, porque nunca duvidei que nosso Pai cura, toda honra e glória a Ele. Deus abençoe. Amém. E olha esse testemunho aqui da Solange. Acompanho suas orações todas as manhãs e em um dos dias o Senhor pediu que fizéssemos uma oração por outra pessoa. Eu estava me sentindo mal, com dores no estômago, mas resolvi orar pela minha irmã Suzy, que há 8 anos sofria com dores no estômago e nada parecia ajudar. Uma semana depois ela me disse que as dores haviam cessado e já faz alguns dias que está bem. Para minha surpresa, as minhas dores também desapareceram. Estou muito grata, glória a Deus, por sua vida. Deus é fiel. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo que a oração feita por outra pessoa vai te abençoar, tanto quanto se você estivesse orando por você. Amém? Deus tem me abençoado, mas eu também tenho orado por vocês. Então eu creio nisso, nós temos que ser intercessores. Amém? A intercessão pelo outro vai trazer benefício para a minha vida também. E eu quero rapidamente aqui fazer um convite especial para quem mora nos Estados Unidos. Nós vamos ter uma escola de profetas, certo? Eu estarei lá e nós estaremos juntos em um grande encontro dos meus alunos da Academia Kingdom. Estarei ministrando sobre a voz de Deus e estarei orando por cada pessoa por um rompimento. Nesse ambiente, coisas sobrenaturais podem acontecer na tua vida. Por isso eu convido você que gostaria de participar dessa escola de profetas nos Estados Unidos, que você entre em contato, será em julho e é gratuito para quem é aluno da Academia Kingdom. Tá? Quem é aluno da Academia Kingdom é gratuito. E se você quiser levar mais um acompanhante, entre em contato com a minha equipe e eles vão dar as explicações para você, certo? Você pode entrar em contato lá no meu site www.vinicius17.com.br e entrar em contato com a minha equipe. E em junho estaremos na Itália. Lembrando que as vagas para a Escola de Profetas na Itália são poucas e já está encerrando. Estamos nas últimas vagas, talvez até segunda-feira encerre,
certo? Em junho eu estarei na Itália. Se você mora na Europa, vem estar com a gente, vai ser incrível, em nome de Jesus. Também quero falar desse livro aqui, Café com Jesus, que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, esse livro. Tá? Esse livro tem muitas direções diárias para a sua vida, direções que vão te abençoar, que vão abençoar a tua casa, a tua família, teus negócios. Esse livro aqui tem sido um livro que eu tenho recebido testemunhos quase que diários de pessoas que estão sendo abençoadas. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? E amanhã, 9 horas da manhã, se Deus quiser, já estarei de volta a São Paulo e eu vou estar ministrando às 9 horas da manhã na igreja e você é nosso convidado. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado para estar com a gente, tá bom? E 15 minutos antes nós vamos ungir os doentes e vamos orar pelos doentes. Então eu convido você, inclusive se você conhece pessoas doentes, leva elas amanhã que nós estaremos orando pela vida dessas pessoas, tá bom? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. O Salmo 91, que fala tanto da proteção de Deus quanto o poder que existe em nosso Deus para dar vitória sobre os nossos inimigos. Diz assim: enquanto eu leio, compartilha com 7 pessoas. Se você não é inscrito no canal, te inscreve aqui, só vai fazer bem para você. E coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Eu vou orar por todo o pedido de oração quando terminar de ler o Salmo 91. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Vamos clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti cada pedido de oração e eu peço um milagre. Em nome de Jesus eu peço um milagre sobre cada pedido, sobre cada clamor. No nome de Jesus, Pai, que portas se abram, que a cura aconteça, que a libertação venha sobre a vida dessa pessoa. Tu, aquele que está buscando a libertação de um vício, buscando a libertação de um filho, buscando a libertação de alguém próximo do marido, da esposa. Senhor, que haja libertação agora em nome de Jesus. Uma pessoa que tem sido atormentada por maus pensamentos, por dúvidas, por medo, por opressões espirituais. Eu oro agora para que toda ação maligna seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por todo tipo de ataque do inimigo contra a vida dessa pessoa, todo tipo de laço, de difamação, de mentira, de inveja, tudo aquilo que essa pessoa tem enfrentado na vida dela, Pai, até mesmo muitas vezes ser mal interpretada. Essa pessoa, Pai, que tem enfrentado resistências, levantes de pessoas em situações, que o Senhor dê livramento agora, que o Senhor guarde essa pessoa, que o Senhor proteja ela, sua casa e tudo que estiver ligado a ela, no nome de Jesus Cristo. Traga paz dentro dessa casa, traga união, traga restauração em casamentos, restauração na comunicação de filhos e pais e filhos, que este lar seja um lar abençoado, que haja saúde nessa casa, que o Senhor dê força para este homem, para essa mulher trabalhar, que o Senhor dê graça para essa pessoa poder criar os seus filhos. Oramos para que o Senhor abra o céu sobre nós e que o Senhor derrame favor, graça, poder sobre as nossas vidas para continuarmos avançando. Eu oro agora, Senhor, para que haja um rompimento, que toda estagnação seja quebrada
Eu oro por um avanço, por uma aceleração, níveis maiores, promoções do Senhor, o Senhor colocando tudo que essa pessoa precisa, tudo no caminho dela que ela precisa para romper, para avançar, para quebrar completamente a estagnação. Senhor, eu abençoo a vida dela e eu peço teu favor, peço tua graça e teu poder tocando a vida dela no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, Senhor. Amém e amém. Amém, gente querida. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa oração em nome de Jesus. Eu creio que Deus operou na tua vida aqui, houve um toque de Deus na tua saúde também. E se você recebe essa palavra, cele ela agora, compartilhando com 7 pessoas, no nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui com você. Um forte abraço, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o que está escrito em Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Declaramos sem efeito a maldade, a inveja, a oposição espiritual e natural. E declaramos, ó Deus, a tua bênção na nossa vida. Declaramos que cresceremos, avançaremos e conquistaremos tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Também oramos por justiça nas portas, Pai. No nome de Jesus, oramos por justiça nas portas e declaramos: o Senhor está conosco, tua presença está na nossa vida, nenhum mal prosperará contra nós, prosperará contra a nossa casa, ou contra o propósito, o destino que o Senhor tem na nossa vida. Senhor, declaramos vitória sobre essa pessoa, sobre sua casa e sobre a sua família. Que todo tipo de briga, de desavença, de discórdia, de confusão nessa casa cesse no poderoso nome de Jesus e que haja paz nessa casa, haja paz nos quartos, haja alegria, haja um renovo de Deus. Meu Pai, envia renovo a todos nós que estamos aqui nessa oração. Libera do teu poder, Pai. Libera da tua graça agora, no nome de Jesus Cristo, um renovo do Espírito. Um renovo do Espírito. Também oro, Pai, em nome de Jesus, para que haja cura em todo aquele que está doente, todo aquele que está com problema nos ouvidos, todo aquele, meu Deus, que ouve zumbidos no ouvido, que essa pessoa seja curada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Que toda dor no corpo, toda dor nas costas, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, pedindo ao Senhor mais milagres aqui nessa oração, mais cura aqui nessa oração, mais salvação nessa oração, mais transformação nessa oração. Aonde essa oração for ouvida, que milagres, sinais e maravilhas aconteçam para a honra e glória de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome aqui nessa oração, e pedimos, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nossa casa, libera do teu poder sobre nós, Jesus. Amém e amém. Pegue a sua carta para Jesus agora, levante ela e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, consagramos a nossa carta para Jesus, todos os nossos pedidos de oração, todo o clamor, toda lágrima, toda pessoa, Pai, que está crendo em respostas, que está crendo que o Senhor vai abrir portas, vai trazer transformação, vai trazer mudança. Nós pedimos, Pai, uma intervenção do céu. Oramos também para que o Senhor traga grandes coisas para a vida dessa pessoa que está clamando, no nome de Jesus. Apresentamos no altar de Deus nossos pedidos, apresentamos no altar de Deus todo o nosso clamor. Senhor, esta mulher que está clamando pela sua família, Senhor, salva a sua família, traga transformação neste lar. Apresentamos toda a carta para Jesus. No nome de Jesus Cristo, declaramos e cremos.
Sim, Jesus, assim nós oramos, assim nós te pedimos e declaramos gratidão essa noite, Senhor. Gratidão pela nossa família, gratidão pela nossa casa e gratidão pela tua santa e poderosa presença. Amém. Glória a Deus. Diga comigo assim: Jesus me ouve. Amém? Jesus nos ouve. E você que ainda não baixou a sua carta, vá lá no meu site www.vinicius7.com.br, é gratuito para baixar, pode baixar lá. E se não conseguir baixar, pega uma folha de caderno, uma folha em branco, faz a tua carta para Jesus e vem apresentar aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Estamos num propósito de 30 dias de jejum e oração. É claro que quem não pode estar em jejum não tem problema, fica só na oração, certo? Mas eu e muitos outros estamos em jejum nesse propósito e cremos no agir de Deus. Amém? Eu quero compartilhar um testemunho aqui com vocês a respeito do que Deus tem feito. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui. E nós temos recebido alguns testemunhos muito impactantes. Eu recebi o testemunho do Pedro e ele escreveu assim: acompanho você há mais de um ano e há cerca de 3 meses eu estava bem, mas de repente apareceu um inchaço muito grande no meu pescoço. Fui até a emergência, pois fiquei preocupado. Chegando lá, os médicos disseram que eu havia contraído uma bactéria, mas eu não me entreguei. Passei noites sem dormir, quando o Senhor, usado por Deus, liberou cura sobre pessoas com problemas no pescoço. Eu tomei posse e no dia seguinte aquela enfermidade começou a se curar. E hoje, para honra e glória, eu estou completamente curado. Toda a honra e toda a glória sejam dados unicamente a Jesus Cristo. Amém? Fico muito feliz, porque eu sei que Jesus Cristo cura e que Ele opera milagres. Quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube mande para mais pessoas e compartilhe para no mínimo 10 pessoas. Você pode. Compartilha para no mínimo 10. Se puder mandar para 100, para 200, para 300, o maior número possível, manda essa oração. Amém? Manda essa oração, compartilha essa oração no nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu. Essa palavra está em Deuteronômio capítulo 11, verso 13, que diz assim: e acontecerá que se obedeceres diligentemente aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, amando o Senhor vosso Deus e servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. E daí, aqui a Bíblia diz que bênçãos se seguirão. Se você ler Deuteronômio 11, Deuteronômio 13, você vai ver quantas bênçãos há para quem ouve a Deus. Para quem ouve a Deus. Mas nós temos que ter cuidado com a terceira voz, que não é a sua voz e também não é a voz de Deus. É uma terceira voz. Porque essa terceira voz é que destrói casamentos. É essa terceira voz que faz gente sair de empregos bons que Deus abriu a porta. É essa terceira voz que tira a gente da igreja, que tira a gente do propósito. É essa terceira voz que você tem que ter cuidado. Se você ama o Senhor, você não dará ouvidos a outras vozes, nem obedecerá a ninguém em lugar do Senhor. Amar os outros, em vez de amar o Senhor, é uma maldição. Por isso nós temos que ter cuidado, nós temos que ter muito cuidado para não nos perdermos naquilo que Deus tem para a nossa vida. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e não colocar ninguém no lugar de Deus. Tem gente ouvindo mais a terceira voz do que a voz de Deus. É essa terceira voz que tem colocado muita gente no meio do fogo cruzado. Por quê? Porque quando você é guiado por uma terceira voz, que não é a voz de Deus, não é a sua voz, você acaba indo a lugares perigosos, a armadilhas que o inimigo preparou para a sua vida. O Espírito Santo é um com o Pai, a Bíblia diz. O Espírito Santo é um com o Pai. Ele fala de coisas que ouviu e coisas que viu. Como que você vai confiar numa terceira voz que não viu nada de Deus, que não ouviu nada de Deus? É só a cabeça dela e ainda pode estar sendo influenciada por forças malignas. Exatamente. Quando o diabo quer destruir alguém, ele envia uma pessoa.
para começar a influenciar o ouvido e o coração, por meio de encantamentos, por meio de palavras, por meio, sabe, de uma perspectiva errada, a visão de Deus, ao propósito de Deus. Sempre que há uma terceira voz, o relacionamento não é seguro. Cuidado com a terceira voz. Qualquer voz em sua vida que seja diferente da voz de Deus é a terceira voz, que pode desviá-lo do caminho, que pode desviá-lo do propósito que o Eterno tem para a tua vida. Essa terceira voz, ela pode colocar tudo a perder. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 3, verso 17 e 18, Adão e sua esposa estavam diante de uma terceira voz, que era a voz da serpente. Existem muitas terceiras vozes nesta vida. Eva deu ouvidos a Satanás. Uma terceira voz. Ela ignorou a voz de Deus. E por ter dado ouvidos a essa voz, ela perdeu acesso. Ela perdeu oportunidade. Ela perdeu bênçãos. Tenha cuidado, tem vozes que não é a voz de Deus, é a voz do maligno, é a voz da acusação. É a voz que vem contra você para te acusar. É aquela voz que tenta te deixar depressivo, que tenta destruir você por dentro. Cuidado com a terceira voz, que diz para você que é melhor você largar o marido, porque o marido não é tão bom para você e que você merece coisa melhor. Cuidado com a terceira voz, que diz assim, por que você está aqui nesse emprego? Você é uma pessoa inteligente, você deveria estar em outro lugar trabalhando, mas ela está lá trabalhando e vai ficar. Ela empurra os outros para fora do barco, mas ela fica lá. Eu vejo isso acontecendo na igreja há mais de 20 anos. 20 anos que eu vejo isso acontecendo. Pessoas, sabe, inflamam os outros dentro da igreja, não é fora, dentro da igreja. Daí, eles empurram para fora da igreja, mas eles ficam. Eu já vi isso acontecendo N vezes. É por isso que nós temos que ter cuidado com a terceira voz. A terceira voz põe tudo a perder. Eva destruiu o relacionamento que Adão tinha com Deus. Eva também tinha um bom relacionamento com Deus, mas colocou tudo a perder quando perdeu a comunhão com o Senhor, dando ouvido a uma terceira voz. O diabo foi essa terceira voz. A serpente foi essa terceira voz. Eu tive bons relacionamentos que foram destruídos por uma terceira voz. Teve pessoas que eu me dava muito bem com elas, mas por causa de uma terceira voz que veio com fofoca, por causa de uma terceira voz que tentou separar a amizade, relacionamento, coisas foram destruídas. É por isso que nós temos que ter cuidado com a terceira voz. E nós temos que orar também pela terceira voz. Imagina teu filho que deixa de ouvir você, que deixa de ouvir a Deus e começa a ouvir uma terceira voz. Uma terceira voz que vai levar ele para caminhos errados. Uma terceira voz que começa a levar ele para amizades erradas. Nós temos que cuidar essa terceira voz. Essa terceira voz que vem aqui na sua cabeça, muitas vezes, dizendo para você, cadê teu Deus agora? Onde está a justiça nisso que você está vivendo? É a terceira voz te colocando contra teu Deus. É a terceira voz te colocando contra a promessa de Deus na tua vida. Essa terceira voz, ela também vai tentar nos tirar o acesso. Ela vai tentar, sabe, nos jogar para baixo. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas têm opinião sobre tudo. E quem ouve não consulta tudo que ouve. Não consulta tudo que ouve. Acredita no primeiro que cruza falando mal, sabe, de quem você gosta, de quem você está conectado, de quem você caminha. Por quê? Porque não consulta. Não vê realmente se é aquilo que está sendo falado ou se é outra coisa. Você tem que ter cuidado com a terceira voz que vem para destruir pontes, para destruir oportunidades. Esses dias eu estava vendo, e isso assim me chocou muito, né? Uma pessoa falando um monte de asneira de outra pessoa, né? E depois, mais tarde, aquilo ali foi, isso tudo, né? Em jornais, em rede social, sabe? Aconteceu um episódio que tudo aquilo que aquela pessoa tinha falado não era verdade. Não era verdade.
Só que um monte de gente que já tinha sido enganada, né? E isso estava sendo divulgado em um monte de lugar. Então nós temos que ter cuidado, sabe? Com aquilo que nós ouvimos. É a terceira voz. É a terceira voz que muitas vezes leva ao engano. É a terceira voz que leva uma pessoa, sabe, a sair de um emprego bom, a sair de um casamento bom. Às vezes a pessoa está tão bem no relacionamento, mas daí vem aquela amiga, né? A terceira voz. Vem aquela amiga e começa a atacar. Vem aquela amiga e começa a oprimir e começa a dizer não. Sabe, você deveria ser livre, você deveria aproveitar a vida. Olha lá, ele não está em casa, ele está jogando com os amigos, você está cuidando dos filhos. Olha a vida que você... É essa vida que você quer. E começa a encher o ouvido. A terceira voz. A terceira voz separa os melhores amigos. A terceira voz separa casamentos. A terceira voz tira alguém do propósito de Deus. Se nós não tivermos um posicionamento firme quanto ao que Deus está falando conosco, nós vamos nos afastar e nos desviar de todo o propósito de Deus. Quantas vezes alguém chega para mim e me faz proposta de negócio, né? E pessoas vêm com um falar manso, vêm com um falar educado, né? Mas aquilo ali não é propósito de Deus para a minha vida, não é propósito de Deus. E daí sabe o que acontece? A gente acaba muitas vezes dando ouvidos a uma terceira voz e depois tem um prejuízo astronômico e ainda você sai, né? Depois ainda assim com prejuízo, ainda envergonhado, né? É por isso que nós temos que ter cuidado de não ouvir uma terceira voz. Satanás, por meio de sussurros e murmúrios, ele acaba destruindo relacionamentos. Cuidado com a terceira voz. Quem está a destruir o seu relacionamento com Deus? Quem está a te tirar do propósito de Deus? Não permita que uma terceira voz destrua o seu relacionamento com o Senhor. Não importa quão boas e sinceras essas terceiras vozes pareçam ser, você não deve ouvi-las se elas estiverem te afastando de Deus ou do propósito de Deus para a tua vida. Cuide a terceira voz. Tenha cuidado com a terceira voz. Nós temos que ter ouvidos para Deus. Amém? Temos que ter ouvidos para Deus. Não podemos nos intimidar. Não podemos deixar, sabe, que o medo nos tire de um caminho que é de Deus para a nossa vida. Não podemos permitir que a intimidação ela fale como uma terceira voz a nós. Devemos permanecer firme na voz do Senhor. Amém? O Senhor é aquele que cuida de nós. E que o Senhor te livre de toda maldade. Que o Senhor te livre de todo engano. Lembre-se, Eva escutou Satanás e acabou fora da bênção. Se você escutar a terceira voz dessa amiga, desse amigo, dessa pessoa, você pode perder tudo. Toda voz que você ouvir, veja se essa fonte é o Senhor ou não é o Senhor. E um detalhe, até uma pessoa abençoada pode ser usada como uma terceira voz. Por quê? Porque Pedro andava com Jesus, mas teve um momento que Satanás usou ele. Exatamente, Satanás usou ele por uma influência, por um pensamento, por um dardo na cabeça dele. Então, mesmo alguém andando com Jesus pode muitas vezes dar abertura para uma terceira voz. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Tu não sabes das coisas de Deus, só sabes das coisas dos homens? Então nós temos que compreender, essa terceira voz é perigosa e que Deus nos guarde, que Deus nos livre, em nome de Jesus. Amém? Deixa a tua curtida aqui nessa oração e compartilha com mais de 10 pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Não separa sem ouvir a Deus, certo? Porque se você ouvir a Deus, você não vai separar. Não saia do seu trabalho sem ouvir a Deus. Se você ouvir a Deus, talvez Ele não diga para você sair. Não ouça a terceira voz. Amém? Eu dei essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: meus ouvidos ouvem a Deus. Escreve aí: meus ouvidos ouvem a Deus. Glória a Deus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar, domingo agora, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Fica 19 quilômetros de São Paulo, da grande São Paulo, certo? Barueri é do lado de Osasco, do lado de São Paulo. E você é nosso convidado, Avenida Aruanã, número 120, 9 horas da manhã.
Vai ser uma grande bênção, vou transmitir ao vivo esse culto, porque Deus me deu uma palavra sobre Isaac. E eu creio que por mais que você esteja enfrentando lutas, Deus tem algo grande preparado para você. Amém? Mesmo que você esteja enfrentando lutas, Deus tem algo grande preparado para você. E eu quero convidar você a escutar essa mensagem em nome de Jesus. E quero ver quem vai estar comigo amanhã, 6 horas da manhã aqui. Certo? Não é porque nem o diabo pode te vencer a estar na oração, nem o sono. Amém? Nem o sono, nem distração, nem outra qualquer coisa, em nome de Jesus. E olha só, você que mora nos Estados Unidos, estamos nas últimas vagas para encerrar as vagas da Escola de Profetas que teremos nos Estados Unidos. Inclusive você que é daqui do Brasil, que já vai passear em julho, né? Você já pode organizar para estar conosco nessa Escola de Profetas. E você que é dos Estados Unidos, convida outros amigos para estarem conosco. O link da Escola de Profetas está lá no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro o Salmo 91, você compartilha aí com pelo menos 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, botar em grupos, nas tuas redes sociais, desejar que Deus te abençoe infinitamente mais. Que o Senhor multiplique, porque você está estendendo a mão para o teu irmão, você está lançando uma semente, Deus vai te abençoar por isso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pega a sua carta agora para Jesus. Amém? Levante assim para o alto junto comigo, certo? Levante assim para o alto e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti agora todas as cartas. Apresentamos a Ti todo o nosso clamor, todo o nosso clamor, Pai, os pedidos de oração em favor da família, em favor das finanças, em favor do casamento, em favor do ministério. Senhor, eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido de oração e eu peço intervenção. Meu Deus, que a terceira voz seja calada agora, que tudo aquilo que vem para confusão na vida dessa pessoa, tudo aquilo que vem para perturbação na vida dela caia por terra, no nome de Jesus. Nós pedimos a Ti, Pai, blinda ela, blinda seu ouvido da terceira voz, da maldade, da contaminação, daquilo que quer tirá-la do casamento, daquilo que quer tirá-la do trabalho, da igreja, daquilo que o Senhor quer tirá-la do propósito, daquilo que o Senhor tem para a vida dela. No nome de Jesus, que caia por terra, Pai, toda a terceira voz, que caia por terra toda a contaminação, toda a fofoca, toda a mentira, toda a inveja, toda a maledicência, toda a praga lançada, nós cancelamos e quebramos no mundo espiritual, no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu apresento cada carta para Jesus agora e pedimos um milagre. Eu oro também, Senhor, por todo aquele que está doente, com câncer, ou com alergia, ou com feridas, ou com outros problemas na coluna, nos órgãos internos, no coração, e oramos pela cura total e completa. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo restaura, e nós oramos declarando saúde total e completa. Oro para que a paz de Deus habite ricamente no interior dessa pessoa, tira a preocupação, a ansiedade, a aflição, o peso. Senhor, em nome de Jesus, e nós cancelamos agora todo dardo maligno que vem para prejudicar essa pessoa, para perturbá-la, para tirá-la da presença de Deus, que todo mal caia por terra. E nós invocamos o nome de Jesus agora. Jesus, nós invocamos Tua santa presença. Toque-os, Jesus, com o Teu poder agora. Toque nessa casa, toque neste lugar. Toque-os, 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 Jesus. Toque-os com o Teu poder. Toque-os com a Tua graça. Agora, Jesus.
Toque-os com o teu favor. É o que eu te peço, Pai. É o que eu te peço, Espírito Santo do vivo Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Compartilhe essa oração. Mande essa oração para no mínimo 10 pessoas. Todos podem compartilhar. E amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Um abraço a todos. Que Deus os abençoe. Que Deus os guarde. E até mais.